Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje gostaria de meditar com você a respeito das preocupações da vida e a prioridade que nós devemos ter. Quero compartilhar um texto com você no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do verso 31 ao verso 34, que diz o seguinte: Portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Queridos, perguntas como essa surgem na nossa cabeça todos os dias, como por exemplo, o que eu vou fazer amanhã? Como vai ser o meu dia amanhã? Como é que vai ser essa semana no trabalho? Como é que vai ser essa semana na faculdade, na escola? Como é que eu vou lidar com essa situação amanhã? Como é que eu vou lidar com essa situação depois da manhã? Pensamentos assim surgem na nossa mente a todo momento. E nós fazemos parte desse mundo, as preocupações e as dificuldades desse mundo. Só que Jesus, ensinando aquilo que é conhecido como o Sermão da Montanha, ensinando os seus discípulos, ele diz o seguinte: olha, não se preocupem com amanhã. Não se preocupem, ainda que sejam as coisas mais básicas, ainda que sejam coisas que você vai precisar. Como, por exemplo, não se preocupem com o que você vai comer, com o que você vai beber ou ainda com o que você vai vestir. Porque, por exemplo, se preocupar se eu vou fazer certas coisas amanhã ou depois, como, por exemplo, se eu vou viajar ou se não vou viajar, se eu vou estar num lugar ou se não vou estar num lugar, são preocupações que às vezes a gente diz que não é tão importante. Mas se preocupar, por exemplo, com o que comer, o que beber, o que vestir, a gente diz, não, isso é importante, eu não posso deixar de pensar nisso. Isso é importante, isso é o básico, isso não é trivial. Mas Jesus, ele diz, olha, ainda que seja o que comer, ainda que seja o que beber, ainda que seja o que vestir, coisas necessárias, não se preocupem. Vocês não devem ficar ansiosos por conta dessas coisas. Por quê? Porque vocês têm um Pai no céu. Ele fala aqui a respeito que aqueles que são discípulos de Jesus devem olhar para Deus como um bom Pai, porque isso que eles são, filhos de Deus. Deve olhar para Deus como um bom pai, assim como um bom pai, ele provê para o seu filho, ele cuida do seu filho, assim mesmo Deus, ele cuida dos seus discípulos, daqueles que têm Cristo como seu Senhor. Então ele diz, olha, não se preocupem com o dia de amanhã, porque o Pai de vocês, ele está no céu, ele sabe de todas essas coisas. Qual deve ser a preocupação de vocês? Em buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pensa num versículo que é mal interpretado por conta da teologia da prosperidade, por conta daqueles que pregam sobre prosperidade e prosperidade. Eles pregam distorcidamente esse versículo e às vezes as pessoas leem esse versículo se apegando a promessas que Deus não fez. O verso 33 diz o seguinte: buscar em primeiro lugar o reino dos céus, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Observa que ele não diz todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele diz todas estas coisas. Que coisas são essas? O que foi mencionado anteriormente: comida, bebida e vestimenta. São as coisas básicas da vida para a sobrevivência do ser humano. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês entendam uma coisa, que vocês devem buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as coisas simples, as coisas básicas para a sobrevivência, Deus ele vai providenciar. Então você não deve andar por aí preocupado, andar por aí como um gentil. Por que como um gentil? Quem era o gentil? O gentil era aquele que não fazia parte da aliança de Deus. O gentil era aquele que não temia Deus. O gentil era aquele que não era filho de Deus. O gentil era aquele que não via Deus como o seu provedor. Então não ande por aí como se Deus não existisse. Não ande por aí como se Deus não provesse. Não ande por aí como um gentil. Então, queridos, a palavra de Deus para a gente hoje é que a gente venha buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
E o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Quero compartilhar com você 3 pontos. A primeira coisa é prioridade máxima no reino de Deus. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é olhar para o reino com prioridade máxima. Jesus ele exorta os seus seguidores a colocarem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Isso significa os valores e os propósitos de Deus, que deve ser a minha principal motivação, o foco da minha vida. Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é colocar os valores e os propósitos de Deus em primeiro lugar na minha vida. Deve ser a minha motivação principal. Segundo, confiança na provisão de Deus. Esse verso 33 nos ensina sobre a confiança na provisão de Deus. Ao priorizar o reino de Deus, os crentes eles podem ter a certeza de que todas as suas necessidades básicas, como comida, bebida e vestimentas, eles serão supridas por Deus. Há uma implícita promessa de cuidado divino nesse versículo, no ato de buscar a Deus e o seu reino em primeiro lugar. Existe essa promessa sim, essa é a promessa de que Deus ele vai prover aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Ele vai prover o quê? Comida, vestimenta e vestuário. Comida, bebida e vestuário, aliás. E em terceiro lugar, direcionamento para o presente. Esse versículo nos ensina a olhar para o presente. O versículo nos incentiva, queridos, a não se preocupar com as coisas no futuro, com o que vai acontecer amanhã. Ele diz, não fiquem inquietos pelas coisas que vão acontecer amanhã. O foco nosso deve estar no presente, o foco nosso deve estar no hoje, olhando para o reino de Deus, olhando para a promessa presente, confiando em Deus e entregando o cuidado do meu futuro nas mãos de Deus. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Confie o cuidado da sua vida para Deus. Coloque nas mãos de Deus. Tem muita coisa que você tem se preocupado, boleto, casa, pagamento, tantas coisas, coloque nas mãos de Deus. Não ande preocupado. Deixe que cada dia, por si só, já vai trazer o seu mal. O verso final diz isso. Cada dia, todos os dias, a gente passa por preocupações, todos os dias nós passamos por dificuldade, cada dia vai trazer a sua dificuldade. Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, querido, todos os dias vão trazer as suas demandas. Imagina só, eu me preocupar com a demanda de hoje, me preocupar com a demanda de amanhã e de depois, me preocupar com a demanda do mês inteiro. Como é que a minha mente vai ficar? Como é que o meu coração vai ficar? Como é que a minha alma vai ficar? Então Deus está dizendo o seguinte, descanse no Senhor, descanse no Senhor. O que você vai poder fazer se preocupar com amanhã? Deixe nas mãos daquele que pode fazer, que é o próprio Deus. O que você pode fazer? Você se preocupa com hoje. O que eu posso fazer hoje? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça. E confiar que todas estas coisas, as coisas básicas que eu preciso, Deus ele vai suprir, porque Ele promete e Ele cumpre, queridos. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajude a confiar no Senhor, a lançar no Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação, Senhor Deus, tudo aquilo que pesa sobre nós. Nos ajude a confiar no Senhor e a viver no presente, aquilo que eu tenho hoje, e buscar o Teu reino em primeiro lugar. Nos ajuda como filhos Teus, como servos Teus, discípulos Teus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.